Hoje em dia, quase todos os desenhos animados seguem o princípio de serem politicamente corretos, até para atingir o público maior e não serem cancelados. Mas há um tempo atrás isso não era muito padrão. Quer dizer, o politicamente correto eu acho que sempre existiu, né? Porém ele foi se modificando com o tempo. E o que antes era um assunto normal, hoje em dia já pode ser considerado algo ofensivo ou no mínimo polêmico. Então hoje a gente vai ver alguns desenhos animados que nunca ligaram muito pro politicamente correto e que na verdade não estão nem aí pro famoso mimimi. Se você não conhecia o canal, se inscreva aí e vamos lá. Ren e Stimpy. Ren e Stimpy é um desenho animado produzido pela Nickelodeon lá nos anos 90. E na história a gente acompanha dois personagens principais, né, que é o Ren, um cachorro chihuahua bem nervoso e neurótico, e também o Stimpy, que é um gato meio idiota, mas bem feliz. O desenho ele se destacou por ter uma animação bem bonita, né, pra época, e realmente é bem bonito mesmo, olha esses traços aí. E se a gente comparado com o que era produzido nos anos 90, é algo bem revolucionário, né? Mas o desenho também apresentava personagens com características físicas exageradas e situações muitas vezes bem desconfortáveis e bizarras. E a animação muitas vezes utilizava também de humor negro e sarcasmo, e muitas vezes eles quebravam a quarta parede e interagia diretamente com o público. Porém, apesar de alguns pontos positivos, Ren e Stimpy também foi um desenho muito polêmico na sua época. Claro, senão não estaria aqui nesse vídeo, né? Muitos consideravam o humor do desenho inapropriado para as crianças, então a Nickelodeon ela acabou demitindo o criador do desenho, alegando várias diferenças criativas e também as várias polêmicas envolvendo conteúdo inapropriado para menores. Além disso, alguns episódios do desenho apresentavam cenas bem violentas e imagens grotescas, na real era muito forte mesmo. E isso gerou várias controvérsias e debates sobre o papel da televisão na formação das crianças. Existem vários episódios em que você fica extremamente agoniado com o que tá passando na tela. Parece que eles estão fazendo aquilo só para você ficar com desconforto mesmo, não tem nenhum outro motivo aparente. Mesmo com todas as polêmicas, Ren e Stimpy acabou se tornando um desenho até que cult, né? E hoje em dia ele é visto com bons olhos. Claro, algumas polêmicas ainda continuam. Ele acabou influenciando muitas outras animações e se tornou um marco na cultura pop dos anos 90. Eu confesso que eu não assisti esse desenho, mas ele parece ser um desenho bem interessante. Você já assistiu Ren e Stimpy? Comenta aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Tiny Toon. Tiny Toon Adventures também é um desenho dos anos 90, esse daqui tem bem a cara dos anos 90, né? E é meio que um spin-off dos Looney Tunes. E aqui a gente também tem personagens bem doidos igual os Looney Tunes, né? Mas nesse caso eles são adolescentes que frequentam a Acme University. E tem vários personagens bem da hora nesse desenho aqui, como o Perninha, a Lilica, o Pluck, o Presuntinho, entre vários outros. E sem contar que esse desenho também tem uma das minhas aberturas preferidas de desenhos animados. Eu acho que você se lembra, hein? Com muitas novidades, tem lindos desenhos que chegam pra você. Tiny Toons foi produzido por uma empresa do Steven Spielberg chamado Amblin Entertainment. Inclusive, o Steven Spielberg foi um dos criadores desse desenho e forneceu várias ideias ali durante a produção dos episódios. Então, o desenho tinha um humor bem inteligente e fazia muitas referências à cultura pop e principalmente parodiava alguns filmes e programas de televisão populares. E bom, apesar de não ser muito pesado, né, e abordar alguns temas mais leves como amizade, respeito e responsabilidade, Tiny Toons também era considerado um pouco polêmico na época dele porque tinha um humor um pouco mais adulto e algumas cenas consideradas até impróprias para crianças. Se você prestar atenção na abertura, eles mesmos falam que dispensam a censura. Olha aí. Beleza que dura, dispensa a censura. E falando de um episódio em específico, o episódio Uma Cerveja, esse talvez seja o episódio mais polêmico de Tiny Toon. Nesse episódio, o Perninha, o Plunk e o Presuntinho, eles encontram uma garrafa de cerveja e acabam tomando ela. Isso já é bem estranho, né, porque é um desenho animado para crianças, mas isso é só o começo. Eles bebem, né, ficam bêbados, eles dão em cima das meninas ali de uma maneira bem grosseira. As gatinhas querem tomar um gole? Não!
Eles roubam uma viatura da polícia e no final do episódio, acreditem ou não, eles acabam morrendo. Apesar de querer transmitir ali a mensagem de que bebida alcoólica é errado, né, para as crianças, esse episódio, claro, sofreu muitas críticas, né, e gerou muita polêmica. Mas a própria Warner Bros, ela defendeu esse episódio e afirmou que ele tratava, né, o assunto do consumo de álcool de uma maneira responsável. E aí, o que vocês acham? Espero que tenham aprendido a lição. A bebida não tá com nada. Pernalonga. Bom, já que falamos aqui do Tiny Toon, tá na hora da gente falar sobre os Looney Tunes, mais especificamente sobre o Pernalonga, porque é o que tá mais envolvido em polêmicas entre esses personagens. O Pernalonga é um dos desenhos mais famosos da história, né, e também um dos mais antigos. Ele foi criado em 1940 pela Warner Bros, e não tem como, é um dos desenhos mais populares de todos. O Pernalonga sempre foi retratado como um personagem bem esperto e que tá ali envolvido em várias situações bem engraçadas, e por conta disso ele foi um desenho revolucionário no seu tempo, e é um dos desenhos preferidos de muita gente até hoje. Mas apesar de ser um clássico, né, da animação, o desenho do Pernalonga também está associado a várias polêmicas ao longo dos anos, principalmente por algumas questões raciais. As piadas que eles faziam nesse desenho aqui eram bem pesadas. Na época podia ser considerado uma coisa comum e engraçada, mas hoje em dia é algo realmente racista. Por exemplo, a forma como eles retratavam o povo negro como sendo selvagens, e era uma maneira bem estereotipada e bem racista de retratar eles. E também tinha o povo asiático, né, que era sempre retratado de uma maneira muito estereotipada. Você com certeza deve ter visto uma dessas versões aí nos desenhos, e isso também gerou muita polêmica. E também tinham personagens que por si só já eram polêmicos, como por exemplo o Pepe Le Pew, que era aquele gambá francês que sempre perseguia uma gata lá, e anos depois ele foi criticado por meio que normalizar o assédio. E sem falar do Ligeirinho, né, que muitos mexicanos adotam ele como um personagem símbolo do país, mas ele também é uma visão meio racista e preconceituosa dos americanos com o povo mexicano. E antes de ir pro próximo desenho, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, porque assim eu trago mais vídeos como esse, beleza? Então se você tá gostando, deixa o seu like. Os Boondocks. Esse eu acho que é o desenho menos conhecido dessa lista aqui, mas é um desenho bem interessante também. Os Boondocks é um desenho que foi baseado em uma série de histórias em quadrinhos, e é um desenho que gira em torno de dois irmãos negros, chamados Huey e Riley Freeman. Eles se mudam da cidade de Chicago para um subúrbio de brancos em Woodcrest, e lá eles enfrentam situações que refletem o preconceito racial e cultural dos Estados Unidos. E ele é um desenho que ficou conhecido por usar de uma forma engraçada e sarcástica para falar de assuntos bem importantes como política, cultura popular, racismo e preconceito social. E ele é desenhado de um jeito bem diferente, bem bonito, né, e com piadas engraçadas que fazem as pessoas pensarem mais sobre aqueles temas. Mas algumas pessoas acham que o desenho é até ofensivo, porque ele usa muito palavrão, sério, nesse desenho tem muito palavrão, mostra violência e também faz piadas sobre raça e gênero, né, que é um assunto bem polêmico, principalmente nos dias de hoje. E por causa disso, alguns episódios foram retirados do ar e censurados em algumas emissoras de TV. Mas apesar das polêmicas, né, e teve várias polêmicas desse desenho, ele foi elogiado por ter uma abordagem bem inovadora e corajosa. E principalmente a crítica amou esse desenho, eles idolatram esse desenho aqui e teve vários fãs ao redor do mundo. Shrek. Bom, Shrek, né, todo mundo conhece, é um dos filmes mais famosos da DreamWorks e foi lançado em 2001, já vai fazer aí 23 anos, hein? Que monte de... E claro, todo mundo sabe, né, conta a história do ogro, né, chamado Shrek, que vive em um pântano isolado até que a paz dele é interrompida lá por um grupo de personagens de contos de fadas que invadem lá o território dele, e ele é meio que forçado a entrar numa aventura de resgate para se livrar desse pessoal aí. Claro, o filme foi um grande sucesso, né, fez muito sucesso com o público e também com a crítica, conquistou o Oscar de melhor animação em 2002 e foi a origem aí da franquia de sucesso dos filmes do Shrek e também do spin-off do
do Gato de Botas, que recentemente saiu o Gato de Botas 2, que também é um filme muito bom. É verdade. Mas, principalmente ali no começo, o Shrek estava envolvido em várias polêmicas e críticas, né? Mas um pessoal, digamos assim, mais sensível, considerava que o filme era de muito mau gosto, porque fazia piada sobre obesidade, deficiência física e homossexualidade. Quem aí não se lembra daquela cena do Pinóquio usando roupas femininas, né? Era bem engraçado. Mas o pessoal não gostou muito disso, né? E também retratava algumas mulheres, assim, de um jeito diferente de outras animações, que eu acho que nunca teve uma representação como tem no Shrek, né? Como aquelas princesas que são homens. É bem engraçado, né? E é um humor inteligente. Mas que, claro, é polêmico, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, Shrek é uma franquia de filmes que não tá nem aí pra mimimi. Pode falar o que quiser, mas eles tratam de assuntos bem sensíveis pra sociedade. South Park. South Park é um desenho bem popular, tem muitos fãs e é conhecido justamente pelas suas polêmicas e coragem em abordar temas pesados e por fazer piada com absolutamente tudo. Bom, o desenho possui muito humor negro, uma linguagem um pouco vulgar e também violência nos seus episódios. E sem dúvida nenhuma é um desenho totalmente focado para o público adulto. Ele satiriza temas como política, religião, celebridades, cultura pop e também várias questões sociais. E eles causam ainda mais polêmicas quando eles resolvem representar figuras religiosas, como Jesus Cristo e Maomé. Inclusive, o episódio que eu vou falar aqui é o episódio talvez o mais polêmico da história de South Park, que é um episódio que ele representa o profeta Maomé. Esses foram os episódios 200 e 201, que foi ao ar lá em 2010. Esses episódios representou o profeta Maomé utilizando uma fantasia de urso, o que, claro, né, gerou muitas críticas e também ameaças de grupos religiosos muçulmanos. Eles diziam que o desenho representou o profeta de uma maneira bem desrespeitosa, né? Então os principais alvos das ameaças foram os criadores, né, do desenho, o Trey Parker e o Matt Stone, e o Comedy Central, né, que é o programa que transmite o South Park, teve que reforçar a segurança ali na sede deles. Depois eles tiveram que censurar o episódio, removendo todas as referências que faziam alusão ao Maomé. E a censura desse episódio é uma das mais bizarras de todas, né? Porque eles simplesmente colocaram uma barra preta escrito censura em todas as cenas em que aparecia o Maomé. Bom, eu acho que é até uma forma inteligente, né? Porque meio que eles protestaram contra essa censura dessa forma aí. E antes de ir pro último desenho da lista, se você tá assistindo o vídeo até aqui, provavelmente é porque você gostou, né? Então se você gosta de falar e de saber mais sobre desenhos animados e filme de animação, se inscreva aí no canal que eu vou trazer vídeos aqui toda semana, tá? O canal tá no começo, então a gente precisa chegar a 1000 inscritos logo. E eu conto com a sua ajuda, beleza? Então se inscreva aí no canal e vamos voltar pro vídeo. Vaca e o Frango. Vaca e o Frango é um desenho também clássico dos anos 90, né? Tem bem aquele jeitão de animação dos anos 90, incluindo esse visual todo doido desses desenhos dos anos 90, que é algo bem característico, né? E a história também de Vaca e o Frango é muito doida. Pra começar, a Vaca e o Frango, eles são irmãos. Pois é, não quero dizer nada, mas eu acho que eles foram adotados, hein? Não me diga! Porque os pais deles simplesmente são humanos. Pra que lógica, né? Desenho não precisa ter lógica. O desenho é conhecido pelas suas piadas, no mínimo excêntricas, e também por situações absurdas e personagens bem bizarros que aparecem durante o desenho. E o desenho foi criticado principalmente pelo comportamento ali dos protagonistas, né? Que incluíam vômitos, peidos e algumas coisas que geravam um pouco de incômodo nas pessoas. Pelo menos nas pessoas mais sensíveis, né? Bom, no episódio piloto do desenho, que foi ao ar em 95, ele já começa com um aviso de que a programação pode não ser apropriada para as crianças. Então mostra que pelo menos os criadores tinham ciência ali do conteúdo que eles estavam produzindo e tinham um senso, né, de que não era para todo mundo. E nesse episódio mostra a Vaca e o Frango sendo tentados ali pelo diabo a consumirem cigarros, o que leva eles pro inferno. Lá eles acabam fumando e tal, e várias outras situações assim bem pesadas que a série teria ao longo de todos os seus episódios. Então, você gosta de um cigarrinho? Dá um trago.
Bom, e claro, gerou polêmica esse episódio aí, mas nada impedido com que esse desenho fosse um dos desenhos mais populares dos anos 90 e um dos mais lembrados até hoje. E aí, o que você acha de A Vaca e o Frango? Bom, e aí pessoal, qual desses desenhos você acha o mais polêmico de todos? E comenta aí se você se lembra de outros desenhos que são polêmicos e que não estão nem aí pra mimimi. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva aí no canal pra você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, pessoal, e até a próxima.